Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula com o tema Condições e Recursos. Então, aqui a gente vai aprender conceitos de fatores ecológicos, o que são fatores limitantes e qual a importância deles e o que significa valência ecológica. Então, todos os seres vivos sofrem a ação de vários fatores do ambiente em que vivem e o seu desenvolvimento depende desses vários fatores. Então, nós temos dois tipos de fatores que influenciam os organismos, que são fatores bióticos e abióticos. Então, podemos citar agentes climáticos como altitude, precipitação, que é a chuva, né, temperatura, agentes edáficos, que são todos os agentes relacionados ao solo, agentes químicos, que são os nutrientes, os elementos químicos, e o agente biótico, que são os parasitas, predadores e presas. Esses fatores do ambiente são chamados de fatores ecológicos. Então, fator ecológico é qualquer elemento ou condição do ambiente capaz de interferir na forma ou na função de seus componentes. Então, dentre esses fatores, em algumas situações, ocasiões, eles podem ser considerados limitantes ou regulatórios. Fatores limitantes. Então, qualquer condição que se aproxime ou exceda o limite de tolerância de um organismo, ele é chamado de condição limitante ou fator limitante. Então, o fator ecológico desempenha papel de fator limitante quando está ausente ou reduzido, abaixo de um mínimo crítico ou se excede o nível máximo tolerável. Exemplo, em lagos, a quantidade de cálcio é um fator limitante. No mar, a quantidade de fosfato é um fator limitante que regula a abundância do plâncton e assim a produtividade do meio. Em 1840, o barão Justus von Liebig foi o pioneiro no estudo dos efeitos de vários fatores sobre o crescimento das plantas. Ele propôs que, sob condições constantes, o crescimento de um organismo é limitado pelo elemento essencial que está presente na concentração inferior ao requerido por este organismo. Então, esse princípio ficou conhecido como Lei do mínimo de Liebig. O que é o limite de tolerância? Não somente algo de menos pode ser um fator limitante, como proposto por Liebig, mas também algo demais, como exemplo, nitrogênio em excesso, calor em excesso, luz e água. Os organismos têm um mínimo e um máximo ecológico e a amplitude entre esses intervalos apresenta os limites de tolerância daquele organismo. Então, o conceito de efeito limitante máximo e mínimo é chamado de lei de tolerância de Shelford. Então, aqui entre os limites de tolerância se encontra, nós temos o ótimo ecológico, é o pico, ponto no qual o desenvolvimento e a reprodução atingem intensidades máximas, onde tem uma quantidade em número maior daqueles organismos. Então, aqui na imagem, a gente pode observar a zona ótima, que é o pico, ou seja, em relação à luminosidade, o ótimo de intensidade do fator ecológico, e nos extremos nós temos nosso mínimo e nosso máximo. Então, nessa imagem a gente observa aqui que no ponto ótimo, que é a faixa ótima, nós temos a abundância desse organismo, ou seja, a zona ótima. E para os extremos, a gente observa a redução do número desse organismo, porque eles não toleram sobreviver com a ausência de um determinado produto ou em excesso. Então, a gente observa que a quantidade desses indivíduos vai diminuindo até chegar em zero indivíduo, ou seja, ausente, que é fora da faixa de tolerância, e aqui no outro extremo também, que é o limite mínimo e o limite máximo. Existem alguns princípios auxiliares à lei de tolerância. Então, os organismos podem ter uma grande amplitude de tolerância para um fator e ser estreito para o outro. Os organismos com grande amplitude de tolerância a fatores limitantes provavelmente terão distribuição bem mais ampla e podem ser encontrados em mais outros ambientes. Quando as condições não são ótimas para uma espécie em relação a um fator ecológico, os limites de tolerância podem ser reduzidos para outros fatores ecológicos. Por exemplo,
O nitrogênio no solo é limitante. A resistência da planta seca pode diminuir também. Então, quanto mais água, evita que a planta murche. Os limites de tolerância e zona ótima para um fator físico variam frequentemente em pontos geográficos distintos. Na natureza, nem sempre os seres vivos estão vivendo em ótimas condições em relação ao fator ecológico. Então, a época da reprodução, por exemplo, é um período crítico e fatores ambientais parecem ser mais limitantes. Os limites de tolerância dos indivíduos reprodutivos, como sementes, ovos, embriões, plântulas e larvas, são geralmente mais estreitos que os de plantas ou animais adultos que não são reprodutivos. Então, exemplo, siris azuis adultos podem tolerar água salobra com alto conteúdo de NaCl. Contudo, as larvas não toleram viver nessas águas e assim a espécie não pode se reproduzir nesse ambiente aquático com certa quantidade de salinidade. Então, os adultos eles são mais resistentes, mais tolerantes em comparação com ovos ou larvas. Valência ecológica. O que significa valência ecológica? Então, valência é a capacidade que cada espécie tem de povoar, ocupar ambientes diferentes, caracterizado por variações mais ou menos amplas dos fatores ecológicos. Então, aqui ela vai regular diretamente as possibilidades de expansão dos organismos. Então, essas características são determinadas geneticamente e assim são específicas para cada espécie. Então, para graus relativos de tolerância, que é a valência ecológica, existe uma série de termos em ecologia que usam os prefixos esteno, que quer dizer estreito, e euro, que é amplo. Então, aqui a gente observa aqui alguns fatores ecológicos, ou seja, para tolerar. Então, temperatura, nós temos esteno, que é estreito, e euro, que é amplo. Então, em relação à temperatura, nós temos organismos estenotérmicos e euritérmicos, ou seja, amplos, estreitos e amplos. Em relação ao teor de água, estenohídrico, que não suporta muita água, e eurihídrico, que suporta bastante água. E assim vai acontecendo com todos os fatores ecológicos. Salinidade, estenoalino, pouco sal, eurialino, que quantidade de sal bem maior. Alimentação, estenofágico, não precisa se alimentar muito, e eurifágico, que já precisa se alimentar em uma certa quantidade. Seleção do habitat, estenoécio, poucos ambientes, e euroécio, muitos ambientes. Então, esteno quer dizer que é uma fraca valência ecológica, precisa de pouco recurso, e euri, forte valência ecológica, precisa de muitas condições e muitos recursos. Então, as espécies estenotópicas apresentam distribuição geográfica restrita, observe o termo esteno, enquanto que uma espécie euritópica apresenta uma ampla distribuição geográfica. Então, aqui nós temos um exemplo de uma espécie estenotópica, que é uma espécie endêmica, ela é encontrada somente em uma região. Então, aqui nós temos uma espécie de salamandra, que só ocorre em algumas regiões da Califórnia. Essa espécie é chamada de Ambystoma californiense. Já aqui nós temos, então, um mosquito do gênero Anopheles, que ocorre em regiões tropicais e subtropicais. Então, Brasil, Portugal e África. Então, como ele tem uma distribuição mais ampla, ele é considerado uma espécie euritópica. Esses conceitos não se aplicam somente a indivíduos, mas também a comunidades e ecossistemas. Um exemplo, os recifes de coral são muito estenotérmicos, ou seja, prosperam somente uma estreita margem de temperatura. Se porventura acontecer uma queda de 2 graus prolongada, isso vai ser estressante, vai estressar. Então, vai causar um branqueamento, ou seja, a perda de algas simbióticas que possibilita a sobrevivência dos corais em águas com níveis baixos de nutrientes. Então, aqui nós temos na imagem exemplo de 3 populações, não é? A, B e C. Então, essa população aqui, ela consegue sobreviver no estenotérmico. A letra C, estenotérmico também, mas a avaliação, a temperatura bem mais alta.
E aqui nós temos os organismos considerados eurotérmicos, que vejam que ele consegue sobreviver do mínimo até o máximo. Então, a evolução de limites estreitos de tolerância pode ser considerada uma forma de especialização que contribui para o aumento de diversidade na comunidade ou no ecossistema, ao passo que a evolução dos limites amplos de tolerância pode ser considerada como promotora de espécies generalistas, ou seja, espécies menos suscetíveis às perturbações humanas. Compensação de fator e ecótipo, que também é uma condição e um recurso. Então, os organismos podem se adaptar e modificar o ambiente físico para reduzir os efeitos limitantes de alguns fatores, como água, luz, temperatura e outras condições físicas de existência. Então, o que ele faz? Ele compensa esse fator ecológico. Então, essa compensação é mais eficiente a um nível de comunidade, mas também ocorre em espécies. As espécies com ampla distribuição geográfica quase sempre desenvolvem populações adaptadas localmente a determinada área, que são chamadas, então, ecótipos. Esses ecótipos vamos considerar como subespécies geneticamente diferenciadas e que estão bem adaptadas a um conjunto de condições ambientais, particulares. Então, apesar das características de tolerância de uma espécie serem geneticamente determinadas, no ecótipo pode ocorrer um fenômeno chamado de adaptação fisiológica. Então, esses ajustes fisiológicos para a compensação de um fator pode ocorrer sem a fixação genética. Então, a gente tem que observar entre os limites de tolerância, que eles podem variar para a mesma espécie. No caso dessas subespécies, esses organismos podem se adaptar fisiologicamente, que são os ecótipos, e eles podem também ser fixados por mecanismos genéticos. Ainda sobre condições e recursos, nós temos um fator bastante importante que é o chamado relógio biológico e ritmo circadiano. Então, os organismos não só se adaptam ao ambiente para tolerar suas variações, mas também usam as periodicidades naturais do ambiente físico para marcar o tempo de suas atividades e programar seus ciclos de vida para que possam se beneficiar de condições favoráveis. Então, como é que os organismos fazem essa programação? Através de relógios biológicos, que são mecanismos fisiológicos de medida de tempo. Então, assim, a manifestação mais comum do relógio biológico é no ritmo circadiano. Então, nós temos, e outros organismos também, a capacidade de cronometrar e repetir funções em função de um intervalo de 24 horas, que é a duração do nosso dia. Então, vamos observar aqui. Durante o dia, nós estamos em um estado químico de alerta, e assim que o sol vai se pôr, nós temos um estado líquido de sono. Então, durante o dia, nosso estado químico de sono está baixo, e durante a noite, nosso estado químico de alerta está alto, ok? Então, a luz é absorvida pelos pigmentos do olho e então são transmitidas de uma região específica do cérebro. A variação na intensidade luminosa controla a secreção de hormônios e assim o organismo regula todo o metabolismo para funcionar de acordo com o horário do dia. Então, aqui nós temos dois hormônios que atuam em humanos, que é o cortisol e a melatonina. Então, na linha vermelha a gente observa a liberação do cortisol. Então, assim que o sol começa a nascer, esse cortisol é então liberado pelas glândulas endócrinas. Então, o aumento do cortisol, que é um hormônio estressante, ele vai fazer com que a gente desperte para começar a realizar as funções do dia. Quando o sol vai se pondo, a quantidade de cortisol vai diminuindo e o outro hormônio entra em ação, que é a melatonina. Então, a melatonina é um hormônio produzido pela glândula chamada pineal. Então, essa glândula libera esse hormônio quando o sol começa a se pôr, ou seja, a quantidade de luz começa a reduzir. E esse hormônio, então, tem como função reparação das células e crescimento. Então, para finalizar, gente, o tema, condições e recursos, uma comunidade inteira se torna programada para responder a essas variações do ambiente de seus ritmos, que é a sazonalidade. Então, esses ritmos permitem que os organismos
Programe o melhor momento para se alimentar, para florescer, para reproduzir e para migrar e hibernar e também outras condições. Comece de onde você está, use o que você estiver e faça o que você puder. Até a próxima aula.